nome é Saulo Goulart, eu sou historiador e professor de História, formado na Unicamp em História Cultural, e estou aqui no escritório da PwC hoje para falar sobre o historiador de renome Niall Ferguson. Ferguson é uma figura bastante conhecida nos últimos tempos, tem sido notado como uma das figuras mais influentes dos últimos anos, especificamente dos últimos 15 anos, principalmente da última década, tem sido colocado como uma das figuras de maior influência sobre políticos diretamente, ou seja, um consultor importante no cenário político internacional. Claro que isso se deve ao trabalho do Ferguson, com bastantes livros publicados, pelo menos uma dezena de livros publicados, cujos recortes e as dinâmicas de abordagem do Ferguson não são exatamente convencionais e acabaram, nos últimos tempos, chamando bastante atenção tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade política ou de outras figuras que enxergaram no trabalho do Ferguson uma espécie de renovação dos recortes da história do século XX, do século XIX, ou mesmo alguns postulados a respeito da história do século XXI. Nos últimos tempos, o intelectual pensou bastante a respeito de uma espécie de história do futuro também. Eu vou tentar detalhar um pouquinho todas essas questões para a gente entender exatamente qual é o pensamento geral, a relação também com o nosso tempo, principalmente os esclarecimentos a respeito das questões democráticas, as disputas por poder que a gente está vendo, mudanças de conjuntura ou mesmo questões relacionadas à pandemia nos últimos tempos. Uma das principais questões a respeito do pensador é a fluidez que ele tem de passar pelos diferentes nichos de formação. Por exemplo, no âmbito da geopolítica, trabalhando uma história tanto de cunho mais sociológico quanto uma história de cunho mais político-econômico. Então, uma certa flexibilidade de passar pelas áreas. Ferguson também tem uma trajetória bastante flexível, iniciando a sua carreira acadêmica na Escócia, partindo depois para a região dos Estados Unidos, indo para Stanford, trabalhando em Harvard e ficando mais vinculado atualmente à Universidade de Stanford. A carreira do historiador, então, traz uma espécie de flexibilidade e dinâmica que vão ser marcas primordiais do seu trabalho. Uma das questões mais importantes, então, quando a gente fala dos tempos atuais e da possível contribuição do Niall Ferguson, a gente pode claramente falar da história do século XX e do legado que o século XX deixou para os tempos atuais. Normalmente, quando a gente lê um livro de história, principalmente um livro mais tradicional, e a gente pega lá História do Império Britânico ou propriamente uma história das civilizações, que seriam recortes bastante mais engessados, etc., a gente normalmente encontra uma história que narra uma determinada época, uma determinada organização imperial ou uma determinada organização política, sem necessariamente deixar claro o que seria a presença desse passado dentro da nossa vida atual. Pois é justamente isso que o Niall Ferguson vai fazer. Em todos os trabalhos dele existe uma espécie de recorte que faz jus à ideia fundamental da historiografia, que é: as perguntas do historiador precisam partir do presente para o passado. O passado não pode falar por si só. É o presente que vai indagar o passado de maneira conveniente. E eu diria que Ferguson é bastante radical nessa premissa. Ou seja, todas as questões precisam partir do presente. Ou seja, eu analiso e investigo o passado a partir da atualidade. Então, algumas perguntas importantes que vão surgir no decorrer do trabalho do Niall Ferguson. A primeira delas é: como chegamos até onde estamos? Ou seja, o que formou a modernidade? Exatamente o que deu a característica da nossa sociedade atual. Por exemplo, o mundo capitalista, livre mercado, democracia, organizações comerciais, organizações transatlânticas, o fluxo de mercadorias. A gente poderia falar do mundo capitalista de maneira geral, acumulação de capital propriamente, ou seja, a relação entre as nações, a superioridade econômica, política e muitas vezes militar de uma nação frente a outra. Ou seja, resumindo, como chegamos até aqui, ou seja, como formamos essa modernidade.